Shabbat Shalom aos irmãos. Hoje é um Shabbat especial, conhecido entre o povo de Deus, na cultura judaica, como Shabbat Shuvah. Literalmente significa o sábado do retorno. E o texto base é Oséias, capítulo 14, todo o capítulo 14. Existem alguns textos específicos que são lidos e estudados nesse Shabat. E um deles é Oséias, capítulo 14. Esse sábado ele é chamado de Shabbat Shuvah, sábado de retorno, porque ele cai entre Yom Teruah, a festa das trombetas, e o Yom Kippur, o dia do perdão. Então, sempre no sábado, que cai entre os Yamim Noraim, entre os dias temíveis, esse sábado que cai entre os 10 dias, ele é chamado de Shabbat Shuvah, o sábado de retorno. Então, é um sábado específico para retornar ao Eterno. Por isso que ontem nós fizemos o recebimento do Shabat, Kabbalat Shabat, juntos, em comunidade. Tiramos um período de oração para que nós pudéssemos voltar para o Eterno, para que nós pudéssemos pedir perdão ao Eterno pelos erros, pelas falhas que nós cometemos no ano de 5.783. Então, nós entramos no calendário judaico no ano 5.784 e nós temos esses 10 dias para nos voltarmos para o Eterno. Porque nós aprendemos que na festa de Yom Teruah, na festa das trombetas, o Eterno se assenta no seu trono e passa a julgar toda a humanidade. E no Yom Kippur, 10 dias após o início do nosso julgamento, no Yom Kippur o livro se fecha, é selado o nosso destino, se nós vamos ser escritos no livro da vida ou se nós vamos ser escritos no livro dos ímpios. É selado o nosso destino nesse ano, segundo a tradição do povo de Deus. Durante esses dias o Eterno determina quem vai nascer, quem vai morrer, quem vai prosperar, quem vai empobrecer, quem vai ter saúde, quem vai adoecer. Tudo que acontece, que vai acontecer nas nossas vidas nesse próximo ano é determinado durante esses dias. Então, na festa de trombetas, Yom Teruah, o Eterno nos julga, ele se assenta no seu trono, por isso que esse dia também é chamado de Yom Hadin, né? O dia do julgamento. Em Yom Kippur, o nosso destino ele é selado, o livro é selado, o juiz já determina se nós vamos ser absolvidos ou não, o juiz do universo. E, segundo os sábios do povo, em Sukkot, na festa das trombetas, o Eterno anuncia o veredito, se nós vamos ser absolvidos ou se nós vamos ser condenados, né? É por isso que
é muito importante o último dia da festa de Sukkot, Leshaná Rabá, a grande salvação, o 7º dia, o último dia da festa, é muito importante porque sai o veredito. E é interessante porque o evangelista João, Yohanan, ele menciona em João capítulo 7, né? No final do capítulo 7, ele narra o último dia da festa de Sukkot e narra Yeshua, naquele ano, ele declarando: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Então ele declara no último dia de Sukkot a salvação para aqueles que queriam ali, né? Aqueles, ou melhor, aqueles que clamaram durante os 10 dias, ouviram da parte de Yeshua: quem tem sede, vem a mim e beba. Já que nós estamos mencionando esse evento, vamos lá em João, capítulo 7, antes de entrarmos propriamente dita no texto. João, capítulo 7, versículo 37. João 7, 37 diz assim: no último dia da festa, tá vendo? Roshaná Rabá, Yeshua se levantou e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. E aí ele continua: quem deposita a confiança em mim, como dizem as Escrituras, rios de água viva fluirão de seu interior. Ele estava falando sobre o Espírito, a quem os que confiaram nele haviam de receber mais tarde. O Espírito ainda não fora concedido porque Yeshua não tinha sido glorificado. E olha que interessante, essa declaração dele foi tão messiânica, foi a declaração de que ele era o Messias, e ele é aquele que trazia a salvação, que o versículo 40 diz: ao ouvir suas palavras, algumas pessoas da multidão disseram: certamente este homem é o profeta. Perceba, não é um profeta, é o profeta. Que o profeta é esse? É o profeta que Moisés havia dito: olha, Deus vai levantar um outro profeta semelhante a mim, e a esse vocês devem ouvir. Deuteronômio 18, tem a profecia desse o profeta. Então, algumas pessoas da multidão, certamente este homem é o profeta. E essa é uma declaração forte, porque, dá um parêntese aí, vamos lá em Deuteronômio 18. Deuteronômio 18, 15, é uma das profecias messiânicas mais lindas e mais antigas de toda a Bíblia. Deuteronômio 18, 15 diz assim: Moshe dizendo: Adonai levantará dentre seus parentes ou dentre seus irmãos um profeta semelhante a mim. Prestem atenção a ele, pois, olha só o que ele vai dizer: quando estavam reunidos no Horeb, no Monte Horeb, né? Vocês pediram a Adonai seu Deus. Olha o que eles pediram: não nos deixes ouvir mais a voz de Adonai nosso Deus, nem nos permitas ver este grande fogo outra vez. Se fizer isso, nós morreremos. A manifestação da presença de Deus foi tão forte no Monte Sinai
Foi tão estrondorosa a voz de Deus, o fogo que se manifestava quando Deus falava, que o povo falou: não, Moisés, não. Clame a Deus, e nós não queremos ouvir Deus falar diretamente conosco. Não, por favor. Fale você, escute o direcionamento de Deus e fale você conosco. Aí olha o versículo 17, como que diz: nessa ocasião Adonai me disse: eles estão certos no que dizem, levantarei para eles um profeta, semelhante a você, dentre os parentes deles, porei minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Isso aqui é tão importante, porque principalmente no Evangelho de João, você vai ver Yeshua sempre falar: isso que eu estou falando não vem de mim, eu falo da parte do Pai. Isso aqui que eu estou falando não procede de mim, procede do Pai. Eu estou falando daquilo que o Pai mandou eu falar. Justamente o que está na profecia. Ele sempre frisava: olha, essas palavras não são minhas, essas palavras foram daquele que me enviou. Então ele sempre falou, quando ele disse isso, está conectado com essa profecia de Deuteronômio 18. Porei minhas palavras em sua boca e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Então Yeshua, quando esteve aqui, ele não falou nada da parte dele. Tudo que ele falou foi aquilo que o Eterno, o Pai, disse para que ele falasse. E olha o versículo 19, aqui tem a sentença: quem não ouvir minhas palavras, que ele falará em meu nome, prestará contas de si mesmo a mim. E aí, meu amigo, ai de nós se nós tivermos que prestar contas, ai de nós que teremos, se tivermos que prestar conta de nós mesmos. Nós não... Como que nós vamos nos apresentar diante do Eterno? Nós não temos como advogar para nós mesmos. Se nós não tivermos um advogado, Yeshua, como é que nós vamos comparecer diante do juiz? Então, essa é a ideia aqui. Então, voltando aqui para João capítulo 7, ao ouvir suas palavras, algumas pessoas da multidão disseram: certamente este homem é o profeta. Ou seja, certamente esse homem que está gritando aqui no templo, no último dia da festa, em Rosh Hashanah, esse homem é o Messias, esse homem é o profeta que Moisés disse que viria, e nós temos que ouvi-lo, porque se nós não ouvirmos, nós teremos que prestar conta diante do Eterno. E aí outras pessoas foram mais específicas ainda. Versículo 41. Outras disseram: este é o Messias. Olha só o que outras pessoas disseram. Não, esse aqui, nós temos o entendimento que ele é o Mashiach, ele é um ungido de Deus, ele é aquele a quem nós esperávamos. Contudo, outros disseram, ainda outras disseram: é possível que o Messias venha da Galileia? O Tanar não diz que o Messias é da semente de Davi e que ele procederá de Beit-Lehem, a cidade onde Davi morou? Sim, eles estavam certos. O Messias tinha que nascer, é uma profecia messiânica, o Messias tinha que nascer de Belém, de Beit-Lehem, casa do pão, e que ele sim tinha que ser da semente de Davi. Aqui, se você quiser anotar, tem as duas profecias que o povo menciona, eles estavam certos, que ele seria da semente de Davi, 2 Samuel 7:12, e que ele nasceria em Belém, em Beit-Lehem, Miqueias 5, versículo 1, ou dependendo da versão,
que estiver sendo usada, o versículo 2. E aí, versículo 43, assim o povo ficou dividido por causa dele. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. Então, no último dia da festa, sai o veredito. Então, muitas pessoas que, na época de Yeshua, estavam buscando a salvação, de fato encontraram a salvação dentro do templo, através de Yeshua e através da sua declaração. Então, irmãos, hoje, como foi mencionado, é o Shabbat Shuvah, é o sábado que cai entre esses dias, e um dos textos da Haftarah, né? Haftarah literalmente significa conclusão. Sempre na sinagoga, sempre entre o povo de Deus, estuda a Parashá, que é um texto da porção da Torá, e depois se estuda a Haftarah, que literalmente significa conclusão, que é uma porção dos profetas ou dos escritos que tem correlação com o texto estudado na Parashá. Então, normalmente, quando cai no Shabbat Shuvah, a Haftarah estudada nesse dia é Oséias capítulo 14. Principalmente por causa da primeira palavra. Por que estuda esse texto? Aí os sábios vão ensinar. Por causa da primeira palavra da profecia de Oséias 14. Diz assim: volte, ó Israel, Techuvá, volte, ó Israel, para Adonai, seu Deus, pois sua culpa o fez tropeçar. Então a palavra é Techuvá, retorno, volte. Oséias 14, 1. Porque a palavra Techuvá, ela é traduzida como arrependimento, ela é arrependido como conversão. Quando você está fazendo aula de legislação, você vê isso. Qual que é a placa lá de conversão? Não é uma seta curva? Então, quando a gente está fazendo aula de legislação e aprendendo sobre as placas, tem a placa lá de conversão, que é uma seta curva, faz um U. Essa é a ideia de Techuvá. Você estava indo para o inferno, você estava indo para a condenação, você era filho da ira, estava destinado à ira de Deus. Só que aí você fala: não quero esse caminho para mim, deixa eu voltar. A palavra Techuvá, normalmente, ela é traduzida como convertam-se, né? Ou arrependimento, só que vai muito além de arrepender. Tem muita gente que pode ter arrependido, né? Da vida que levou. Ok, tem que se arrepender mesmo, mas só arrepender é metade do caminho. Só arrepender, você parou de praticar aquilo que você praticava. Então, o arrependimento, ele tem que ser acompanhado de retorno. A pessoa não pode, só parou de prostituir, só parou de usar drogas, só parou de roubar, só parou de idolatrar, só parou de fazer coisa errada. Não, ele tem que fazer a conversão. Ele estava indo para o errado. Ok, parou de fazer. Você parou, estagnou. Você tem que fazer Techuvá, retorno, voltar para o eterno. E aí exige esforço. Techuvá exige esforço. Techuvá não é fácil, não é fácil. Tanto que
não é algo que é produto só nosso. Techuvá, retorno, não é um produto humano apenas. Você entra com o arrependimento, você entra com a vontade de voltar. E aí você diz: Eterno, eu quero voltar. Eu quero voltar ao início de tudo. Eu quero voltar ao meu estado original de Adão antes da queda. Só que eu não consigo sozinho. É por isso que você vai ver na Bíblia, às vezes, o Eterno dizendo: convertei-vos a mim. Ou seja, Deus está ensinando. Isso é uma ação que você deve ter. De converter, de voltar, de fazer techuvá, de retornar ao Eterno. Mas eu consigo sozinho? De jeito nenhum. Se Deus não me der forças, eu não consigo voltar. E aí é o que existe a outra passagem bíblica. Ele dizendo que eu converterei os corações. Então, é uma ação bilateral. Você tem que desejar e você tem que querer, você tem que dar o primeiro passo. E aí, quando você de fato quer, o Eterno te ajuda. Aí você recebe poder do alto que te dá força para vencer o pecado e voltar para o Eterno. Porque, de novo, de nós mesmos, nós não conseguimos produzir nada de bom. É o que Yeshua ensinou. De vós mesmos, vocês não conseguem produzir nada de bom. Então, techuvá, chuv, retorno, é algo que nós iniciamos e que o Eterno conclui. De fato, é um relacionamento entre Deus e o homem, entre o homem e o seu Criador. Então, o texto que é estudado hoje, Oséias 14:1, volte, techuvá, volte, ó Israel, para Adonai, seu Deus, pois sua culpa o fez tropeçar. Então, aqui a causa da queda do homem, a causa do tropeço, da ruína do homem, sempre foi e sempre será a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa iniquidade, a nossa transgressão. Então, o Eterno está dizendo para Israel: volte, ó Israel, para Adonai seu Deus, pois sua culpa o fez tropeçar. E quando nós estudamos, irmãos, principalmente o livro do profeta Oséias, ele vai profetizar para o reino do norte, que era chamado também como Efraim. E a tribo de Efraim, o reino do norte, as 10 tribos, foram as que mais foram assimiladas. Foram tão assimiladas que existem rabinos, sábios, que dizem que essas 10 tribos nunca mais vão voltar, porque se assimilaram entre as nações. Mas há sábios do povo de Deus que são contrários a essa interpretação e dizem: sim, as tribos do norte, as 10 tribos, o reino do norte, a tribo de Efraim vai voltar para o Eterno nos últimos dias. E Oséias 14, todo o livro de Oséias, é uma palavra para esses assimilados, uma palavra de retorno, de techuvá. Então, volte, ó Israel,
para Adonai seu Deus, pois sua culpa o fez tropeçar. Versículo 2 diz assim: tragam consigo palavras e voltem para Adonai. Digam a ele: perdoa toda a culpa e aceita o que for bom. Nós pagaremos no lugar de novilhos as ofertas de nossos lábios. Esse versículo 2 aqui, ele é fantástico. E ele é muito usado na ortodoxia. Ele é muito usado pelos judeus antimissionários, pelos judeus ortodoxos. Quando eles são questionados, a expiação sempre esteve ligada ao templo em Jerusalém. Ou seja, sem o templo de Jerusalém não tem expiação. Por quê? Porque não tem derramamento de sangue, não tem sacrifício. Como que haverá expiação? Principalmente no Yom Kippur, como que haverá expiação? Porque essa é uma ideia totalmente bíblica. Sem sangue não há expiação de pecados. Sempre foi assim, desde o princípio, desde a queda. Sem sangue não há expiação. E aí, é algo que depois os irmãos podem pesquisar. Para alguns, aí vem a Hassidut, os racídicos, os ultra-ortodoxos, eles sabem tanto que sem sangue não há expiação de pecados, que eles fazem caparoto, que eles fazem sacrifícios. E aí, como não tem templo, eles não fazem sacrifício de animais, de cordeiros, etc. Mas eles pegam, sabe o que eles pegam? Pegam uma galinha. Depois, se você pesquisar, você joga lá, expiação de Yom Kippur, joga no Google. Ou, se você lembrar, caparoto, você vai ver ortodoxos, eles mesmos cortam, oferecem a galinha, o sangue dessa galinha é para expiação dos meus pecados. Cortam a jugular dela e se banham de sangue. Por que isso? Por que esse desespero? Porque eles sabem que sem sangue não há expiação. No Yom Kippur, é Yom Kippur. Se não houver derramamento de sangue, se não houver vítima, não há perdão. E aí eles tomam banho de sangue de galinha. Você vai ver talvez imagem também, às vezes, mulher, ela mesma não faz a caparoto, mas você vai ver um rabino fazendo a caparoto em cima de uma outra pessoa, de uma mulher ou de um homem, banhando a pessoa com a galinha assim, com o sangue da galinha. O que é isso? É o entendimento correto que sem sangue não há expiação de pecado. Então, é aquilo que os judeus messiânicos sempre ensinam. Rabino Shulam, Rabino Mateus Andoni, eles sempre ensinam. Se tem alguém que precisa do Messias, é o povo judeu. Se tem alguém que precisa de Yeshua como Messias, é o povo judeu. Principalmente quando chega no Yom Kippur. Quem que vai me expiar? Que sangue que vai me expiar? É por isso que no Yom Kippur a gente retorna e lê principalmente os textos de Hebreus, que o escritor aos Hebreus vai trazer essa ideia, principalmente do Yom Kippur, como que Yeshua cumpre o Yom Kippur e como que nós carecemos da expiação que ele fez por nós. E aí o escritor aos Hebreus diz, ele fez uma única vez, para sempre. Ele entra no Santo dos Santos, ele ao mesmo tempo a oferta
e o sumo sacerdote, o ofertante. Então é ele que faz expiação pelos nossos pecados. E aí, para se eximir, para se isentar da questão do sangue para perdão dos pecados, eles usam esse texto de Oséias 4:2. Eles falam, não, aí uma outra ala vai dizer, não, nós precisamos só de apresentar o quê? O fruto dos nossos lábios, e o Eterno vai aceitar a nossa techuvá, vai aceitar o nosso retorno e vai aceitar o nosso perdão no Yom Kippur, porque Oséias 14:2 diz, nós pagaremos no lugar de novilhos as ofertas dos nossos lábios. Eles falam que a oração traz caparoto, traz expiação, traz o perdão dos pecados. Então essa é a ideia que eles trazem. Só que aí você pode pegar eles nesse sentido engraçado, né? Se é tão certo que Oséias 14:2 diz que o fruto dos seus lábios, a oração, as tefilot, trazem expiação, por que a caparoto que os ultra-ortodoxos fazem? Por que eles se banham de sangue? Então, se só Oséias 14 já é suficiente, se só o jejum do Yom Kippur, se só o fruto dos lábios, a oração, se só o arrependimento, que eles vão usar Jonas, né? Porque um dos livros que é lido em Yom Kippur é o livro de Jonas. Qual que é a ênfase do livro de Jonas? Deus perdoou uma nação inteira só através do arrependimento. A pregação de Jonas foi única. Ioná, em 40 dias, Nínive será subvertida, vai ser destruída. Aí o povo ouviu aquela mensagem e o que eles fizeram? Converteram. Desde o rei até os animais jejuaram, vestiram-se de panos de saco, cobriram-se de cinza. Foi apregoado um jejum. E aí, o que acontece? O povo arrepende, o Eterno recebe. Jonas volta lá e fala, não vou destruir mais Nínive, porque o arrependimento do povo chegou através de mim. E aí eles usam a história de Jonas e falam, não precisa de sacrifício. Olha Nínive, olha os assírios. Eles receberam o perdão dos pecados, o mau decreto foi anulado, o decreto era de destruição. Aí Deus revoga o decreto e dá um decreto positivo para eles, de salvação. Então, a argumentação é arrependimento e oração faz caparoto. Mas não faz. Não faz. Porque a Torá diz que sem sangue não há expiação. E aí que entra Yeshua. Aí entra a necessidade de ter um mediador. Aí entra a necessidade de ter um sacrifício que é Yeshua HaMashiach. E ele está lá nos céus advogando a nosso respeito. E aí, quando de fato você jejua sim, você ora e você arrepende, aí Yeshua entra com o quê? Está aqui a terra. Eu derramei o meu sangue por ele, eu derramei meu sangue por ela. Escreva-os no teu livro, no livro da vida e sela. Então, essa é a ideia. Mas o oposto também é verdadeiro. Se não houver, olha só o que eu vou dizer agora, se não houver o fruto, a oferta dos lábios aqui, se não houver oração, se não houver techuvá, se não houver arrependimento, não confia, não. O sangue de Yeshua só expia se você está no caminho, se você está andando na luz. Foi o que Yohanan
escreveu na sua primeira carta: se andarmos na luz, como ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Yeshua nos expia de todo pecado. Então eu tenho que estar andando na luz. E o que é andar na luz para o judeu? Por isso que João usou essa expressão judaica. Andar na luz é o quê? O que Davi ensinou? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Então, o que é andar na luz? Está andando de acordo com a palavra. Então, primeiro ponto: se eu não estiver andando de acordo com a palavra, eu não estou andando na luz. Então, um pré-requisito eu já não estou cumprindo. O outro pré-requisito é o quê que João diz? Se andarmos na luz, como ele na luz está, e temos comunhão uns com os outros, o sangue de Yeshua nos perdoa, nos expia de todo pecado. É por isso que nós temos que estar em paz com todas as pessoas. É por isso que no Yom Kippur nós nos consertamos com todas as pessoas. Sempre no Yom Kippur o Eterno me lembra: você tem que consertar com fulano, você tem que consertar com ciclano, é o Eterno que cobra. Já teve uma vez que o Eterno me lembrou de um pecado que eu tinha cometido, eu nem era crente, há muitos anos atrás, eu era adolescente. O Eterno falou: não, você vai pedir perdão. Eu falei: não, Eterno, mas tem muito tempo, Eterno, eu nem tinha o contato da pessoa mais. Nós éramos adolescentes. O Eterno falou: você vai ter que retratar um negócio que você cometeu lá atrás. Aí eu fui, calcei a cara, gente, pensa, uma suadeira, e falei: meu Deus, não acredito que eu vou ter que fazer isso. E aí liguei para a pessoa: sabe, fulano, aquilo que eu fiz com você há muitos anos atrás. A pessoa até falou: deixa de ser bobo, rapaz, você está doido? Você lembra disso ainda? Ô, minha filha, eu estou nos dias do Yom Kippur, estou no dia do perdão, e o Eterno me lembrou disso, e que eu tinha que retratar com você. Ela falou: não, nem levo isso em consideração, já está perdoado. Aqui deu um alívio. Então, o que nós temos que ser muito sábios? Por quê? Trabalhe para nunca ter que pedir perdão. Viva para que você nunca tenha que pedir perdão. Isso por iracundo, a Bíblia chama de iracundo. O que é o iracundo? É aquele que ira facilmente. É o explosivo, né? Aquela pessoa que estoura à toa. Meu Deus. Aí chega no Yom Kippur, meu filho, a lista. Tem que pedir perdão para fulano, ciclano, beltrano, blá, blá, blá. Por quê? Briga com todo mundo, discute com todo mundo, manda todo mundo para aquele lugar. Aí a lista do Yom Kippur dela fica grande. Porque o que os sábios do povo de Deus ensinam? O perdão do Yom Kippur, o jejum do Yom Kippur, expia todo tipo de pecado, exceto o do próximo. Por quê? Porque o do próximo você tem que consertar com a pessoa. É por isso que eu falo: trabalhe para que nunca tenha que pedir perdão. Trabalhe para que nunca tenha que pedir perdão. E Yeshua, mas isso aí não está nas Escrituras. Está. O que a Escritura ensina? Olha, Yeshua ensinou o seguinte: se você vai levar a sua oferta ao templo, e você lembra que um irmão tem algo contra você, o que Yeshua falou? Deixa ali a sua oferta, vai lá, conserta com a pessoa primeiro, depois vem e oferta a sua oferta. Oferte a sua oferta.
Trocando em miúdos, o que é isso? Deus não aceita culto de quem tem problema de relacionamento, de perdão com outra pessoa. Essa é uma mensagem muito dura. Mas se for assim, como é que vai ser? Então ninguém vai se salvar? A sua parte você tem que fazer. Se a pessoa vai te perdoar, já não é problema seu. O que você tem que fazer é pedir perdão. Às vezes você vai pedir perdão, a pessoa vai... Não! Sua parte você fez. Pediu perdão. Se ela vai reter, aí é um problema dela. E o problema é grave. Por quê? Porque Yeshua também ensinou: se não perdoardes as ofensas uns dos outros, o Pai também não perdoará as vossas. Então, eu tenho que liberar perdão. Esse é um princípio judaico, esse é um princípio do povo de Deus. Eu tenho que dar aos outros aquilo que eu mais preciso. Você precisa de amor? Dê amor. Você precisa de misericórdia? Exerça misericórdia. Você precisa de perdão? Dê perdão, libere perdão. A gente dá aos outros aquilo que a gente mais precisa. Isso é um princípio bíblico, isso é um princípio divino. Você deve dar ao outro aquilo que você mais precisa. Então, se eu reter o perdão, eu não tenho perdão de Deus. É o que diz a oração do Pai Nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E se eu não perdoo? Você mesmo na oração do Pai Nosso está colocando a condição: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo. Se você não perdoa, como é que Deus vai te perdoar? Então, eu tenho que pedir perdão e eu tenho que liberar perdão também. Tem muitas pessoas que têm dificuldade de liberar perdão. Libera perdão, gente. Se você não liberar perdão, você que está retendo a bênção, a pessoa continua vivendo a vida dela. E você está ali, retendo mágoa, retendo ira, retendo rancor, retendo trauma. E quando você libera o perdão para a pessoa, tudo aquilo que estava dentro de você sai. Sai a mágoa, sai o rancor, sai a angústia, sai a depressão. Então, o maior beneficiado quando libera-se perdão é aquele que está liberando. Então, nesse Shabbat Shuvah, nesses 10 dias temíveis, ore a Deus, libere perdão, peça perdão pelos erros cometidos, independente deles, se foram antes, se foram depois, faça a sua parte, libere perdão, fica livre. O Yom Kippur é maravilhoso, e o Yom Kippur é para isso, para a gente fazer essa introspecção, olhar para dentro de nós e pedir perdão pelos nossos pecados. E aí, quando eu faço isso, versículo 3, o povo agora diz assim: Ashur, a Síria, não nos salvará. Nós não montaremos sobre cavalos, nem invocaremos mais os deuses que fizemos com as nossas mãos, pois somente em ti o órfão pode encontrar misericórdia. Então, isso aqui é um tipo de oração, de arrependimento. Ó Eterno, nós não vamos confiar mais em cavalos, nós não vamos confiar nas nossas próprias forças, nós não vamos confiar mais nos falsos deuses, nós vamos confiar no Senhor. Porque tudo isso aqui era que o povo assírio fazia, era que o povo de Israel fazia. Confiava em guerreiros e confiava em falsos deuses. E aí eles estão orando agora: Senhor,
Nós não vamos confiar mais na nossa própria força, no nosso próprio exército, e muito menos nos falsos deuses, nós vamos confiar somente em Ti. E aí eles concluem, pois somente em Ti o órfão pode encontrar misericórdia. E aí quando a pessoa faz isso, confessa os seus pecados, abandona os seus maus caminhos, né? É o que está narrando aqui o versículo 3, e é o que a palavra de Deus nos ensina, que só encontra misericórdia aquele que confessa e deixa. Não é isso que diz o texto sagrado? Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. E aquele que encobre o erro, não quer assumir o erro, nunca prosperará, é o que diz a palavra de Deus. Então, o pecado oculto é o segredo de nunca prosperar. É o pecado não confessado, é o pecado não consertado. Nunca prospera. A pessoa nunca vai para frente. Ela só anda em círculo. É um ciclo vicioso. Ela até acha que está prosperando, mas não está. No fundo, não está. Então, essa aqui é uma oração de confissão no versículo 3. Versículo 4 diz assim: depois que a pessoa confessa e deixa de praticar idolatria, olha o que diz o versículo 4: eu curarei a sua infidelidade. Está vendo? Aqui já é uma ação divina. Eu curarei sua infidelidade e os amarei livremente, pois minha ira desviou-se deles. Então aqui o Eterno diz: olha, eu vou curar a infidelidade de vocês e eu vou amar vocês. Por quê? Vocês confessaram os pecados e abandonaram os pecados. É a primeira etapa da Techuvá. É a confissão, é o arrependimento, é o abandonar as práticas antigas. Aí o Eterno vem. Aí aqui já é algo divino. Eu curarei sua infidelidade e os amarei livremente, pois minha ira desviou-se deles. E aí, se o encobrir o pecado nunca prospera, a pessoa nunca prosperará. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia, mas aquele que encobre nunca prosperará. Olha aqui o resultado da cura do Eterno, do amor do Eterno. Aí vem a promessa de prosperidade aqui agora. Serei como orvalho para Israel. O orvalho na Bíblia é símbolo de prosperidade, símbolo de bênção. Serei como orvalho para Israel. Ele florescerá como lírio. Olha só, lançará raízes como o Lebanon, ou em algumas versões como o cedro do Líbano, né? Por que sempre a Bíblia menciona, e principalmente até nos Salmos do Shabat fala, né? O cedro do Líbano. Fala de prosperidade. O cedro do Líbano, ele é até símbolo da bandeira do Líbano. É símbolo de prosperidade. Era uma madeira de primeira qualidade. Então, por isso que a Bíblia menciona sempre o cedro do Líbano, porque era uma madeira nobre. Então, é símbolo de prosperidade. Versículo 6: seus ramos se espalharão, sua beleza será como a da oliveira, e sua fragrância como o Líbano. Eles viverão outra vez à sombra dele, e produzirão trigo. Crescerão como a vinha, e seu aroma se assemelhará ao do vinho do Líbano. Tudo símbolo de prosperidade. Efraim dirá: o que eu poderia desejar de meus ídolos? E eu respondo-lhe e afirmo:
Sou como o cipreste, novo e verde. Sua frutificação procede de mim. Que o sábio entenda essas coisas e que o discernidor as compreenda, pois os caminhos de Adonai são retos e os justos andarão por eles. Mas os pecadores tropeçarão neles. Então, é um caminho só. E aí nós escolhemos ou obedecer ou se rebelar. Contra Deus, só há essas duas opções. Ou eu obedeço ao Eterno e ando nos seus caminhos, ou eu me rebelo contra o Eterno e eu tropeço no seu caminho. Ao mesmo tempo que o Eterno é chamado de rocha, um lugar onde nós podemos nos firmar, essa mesma rocha, ela serve de tropeço e de destruição. Então Deus, Ele é fonte de bênção, Ele é fonte de amor, mas esse mesmo Deus pode ser ira e pode ser destruição. Depende da escolha do caminho que nós queremos trilhar. Por isso que o livro de Oséias termina com essa palavra: pois os caminhos de Adonai são retos, e os justos andarão por eles, mas os pecadores tropeçam neles. E aí, irmãos, para a gente concluir, e como nós estamos caminhando para Yom Kippur, eu queria que vocês abrissem rapidamente o livro de Isaías 58. Isaías 58 é conhecida como o jejum que Deus agrada. Sabe por quê? A minha preocupação como pastor é os irmãos passarem pelas festas e continuar do mesmo jeito. Não mudar nada. A pessoa vai passar por Yom Teruah, por Yom Kippur, Sukkot. Já pensou se ela continuar do mesmo jeito? Continuar sem compromisso com o horário de chegar no culto, compromisso e reverência de ficar na hora da palavra, transitando para lá e para cá. É água, é banheiro, é água, é salinha. É passar por essas festas e ausência. É passar por essas festas. O que é que você tem feito pelo reino? O que é que você tem feito pelo reino? O que é que você tem feito pelo reino? Se nós passarmos pelas festas e continuarmos com a mesma atitude de antes das festas, aí é sinal de alerta. Mas espera aí, eu passei por 3 festas fortíssimas e eu vou continuar do mesmo jeito? Ou seja, as festas não estão cumprindo o propósito pela qual elas foram estabelecidas. Os tempos determinados, as moedim não estão servindo com o propósito que deveriam servir. O que eu ensinei aqui, o povo de Deus, os sábios do povo de Deus ensinam que as festas são oásis. Nós caminhamos nesse deserto de mundo, e aí as festas são um tempo que o Eterno preparou para a gente se renovar,
renovar as nossas forças, renovar os nossos compromissos com o eterno. Mas se eu passar pelas festas e continuar do mesmo jeito, eu não estou celebrando as festas da forma como deveria ser celebrada. Eu não estou cumprindo fielmente os tempos determinados pelo eterno como deveria ser. Nós acabamos de entrar no ano 5.784. Nós acabamos de entrar num novo ano. Nós estamos acabando de concluir o ciclo de estudos da Torá. Foi um ano inteiro, gente, estudando Torá, Haftará, Brit Hadashah, estudando. Mas aí vem os apóstolos e falam, olha, estudam, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Vem o irmão de Yeshua, Yaakov, que é o mais enérgico, Tiago. Ele diz, olha, não sejam apenas ouvintes, mas sejam praticantes daquilo que vocês estão ouvindo. Então, a festa de Yom Teruah, a festa da trombeta é o quê? É para ouvir o som do shofar e estremecer, e tremer a alma e falar, opa, é para eu me acordar do sono, é para eu acordar dessa inércia, é para eu acordar dessa preguiça, essa água morna. E para o quê? Ser mais aplicado às coisas do reino, a amar de fato o eterno com todo o meu coração, com toda a minha alma e com todas as minhas posses. Mas se eu continuo da mesma jeito, sem esforço nenhum, é aquilo que a gente fica batendo na mesma tecla, fica até enjoado. Para as nossas coisas, há um esforço, sabe? Mas não há um esforço de congregar. Não há um compromisso de chegar no horário certo. Não há um compromisso de fazer algo pelo reino. Irmão, se a gente passar por esse ciclo das festas, se nós entrarmos novamente no ciclo de estudo da Torá, do mesmo jeito, se não mudou nada, algo não está certo conosco. Algo precisa ser mudado. Por isso que nós estamos nesses 10 dias para fazer uma reflexão, para olhar para dentro de nós, fazermos uma introspecção. O que eu preciso ser melhorado? Onde eu preciso melhorar mais? Esses 10 dias é 10 dias de refletir mesmo. E como eu tenho refletido, é muito bom esses 10 dias. Eu fico vendo, nossa, como que eu estou ruim. Como que eu oro pouco, como que eu controlo meu ímpeto pouco, como que eu controlo pouco a minha carnalidade. Porque você está nesses 10 dias, toda hora você refere, opa, se eu vacilar aqui agora vai ser potencializado em 10. Mas antes desses 10 dias eu estava solto. Aí vem esses 10 dias e fala, rapaz, como que o negócio estava ruim para mim. E aí muitos messiânicos nem entendem por que esses 10 dias são importantes para nós. Já mesmo que Yeshua sendo nosso Yom Kippur, como que é importante para nós? Porque há uma renovação, há um renovo da parte de Deus para nós, de nos voltarmos para Ele e fazermos techuvá para Ele. Então, para a gente concluir, Isaías 58, olha como é que o profeta Isaías começa. Grite! Grite! Teruá! Teruá pode ser traduzido também como grito.
Porque o chofar é como um grito. Olha o Eterno dizendo para o profeta Isaías: grite, não se contenha, levante a voz como um chofar, tá vendo? Grito e chofar, chofar e grito. É a mesma palavra, teruá, é a festa que nós passamos por ela. Olha o que diz: proclame a meu povo. Quantos são o quê? Rebeldes. Rebeldia. E só pode ser rebelde o povo do Eterno, tá? Pecado de rebelião é só para nós. Rebelião é o saber que é certo e fazer o errado. Isso é rebelião. E o profeta Samuel, ele ensinou: o pecado de rebelião é pior que idolatria. Se o pecado de idolatria é pecado por nível de morte, pensa na rebelião. Aí é o pecado de careta. O Eterno corta a pessoa do reino. Ele pode ficar até um tempo dentro da congregação perambulando, mas você já olha para ele e vê, está morto. Você olha para ela, está morta, espiritualmente. Só a pessoa que não vê. Aí vai querer um álibizinho para... deixa eu pular fora. Aí eu ponho culpa no fulano, no ciclano, no pastor, na congregação, na cadeira, na parede, no ventilador, no projetor. Eu tenho que inventar uma desculpa para sair do caminho. O problema não está comigo, o problema está no outro, né? É sempre assim. Nunca está na pessoa. O problema está no líder, o problema está no irmão, o problema está na irmã, está na esposa do pastor, está na filha do pastor, está na parede, está no ventilador, está no relógio, está no som. Sempre está no outro. O rebelde, o problema nunca está com ele. Então, olha o que o Eterno diz: o meu povo, diga, proclame para o meu povo quanto eles são rebeldes, e proclame, e a casa de Israel seus pecados, e a casa de Jacó, né, seus pecados, é Jacó. Ó, sim, olha o que ele diz: eles me buscam dia após dia, e afirmam que se deliciam em conhecer os meus caminhos, como se fossem um povo justo, que não abandonou os ditames de seu Deus. Eles me pedem governos justos, e alegam que tem prazer na proximidade de Deus, perguntando: por que devemos jejuar, se tu não vês? Por que nos humilhar, se tu não fazes caso? Eis aqui minha resposta: quando jejuam, fazem apenas o que agrada a vocês, enquanto mantêm os trabalhadores em duras jornadas. Seus jejuns acabam em discussões e brigas, com surras e golpes violentos. Em um dia como hoje, jejuar como vocês não fará a sua voz ser ouvida nas alturas. Aqui o Eterno rejeitando o jejum. É esse o tipo de jejum que desejo. Agora ele vai entrar naquilo que ele espera no Yom Kippur nosso. É esse o tipo de jejum que desejo, um dia apenas para a pessoa se humilhar? Um dia apenas para a pessoa se humilhar? É esse o jejum que eu desejo? O Eterno está perguntando. Deve a pessoa pendurar a cabeça como um junco e se esparramar sobre panos de saco e jogar a cinza sobre si? É isso que vocês chamam de jejum? O dia para agradar a Adonai? O Eterno está questionando aqui. Versículo 6. Eis o tipo de jejum que desejo. Liberte os aprisionados injustamente. Desprenda as correias dos presos. Deixe os oprimidos seguirem livres. Quebre todo jugo.
Ou seja, sejam justos. Seja justo com o outro. Para de oprimir o outro. Para de aproveitar do outro, aproveitar do próximo. 7. Partilhe sua comida com o faminto. Aí, ó, Sedaká agora. Leve o pobre desabrigado para a sua casa. Vista o nu quando você o vir. Cumpra o dever para com seus parentes. Olha só, vestir o nu e dar alimento a quem tem fome. Sedaká. É isso que o Eterno quer de nós. Irmãos, é isso que o Eterno quer da nossa casa. É aqui que nós precisamos começar, ó, a fazer. Esse ano o Eterno requer de nós isso aqui, ó, fazer mais. Alimentar quem tem fome e vestir quem precisa de vestimenta. Amém, Wesley? É isso que o Eterno requer de nós esse ano. Amém, Sandra? É isso que o Eterno requer de nós. Amém, Tiago? É isso que o Eterno requer de nós. Vocês vão me ajudar nesse propósito aqui, ó. Esse ano, nós vamos bolar um projeto de ação social. É tempo de começar a praticar, Wesley. Sair da teoria e ir para a prática. Avançar. Fazer a diferença. Porque nós estamos muito dentro de 4 paredes. É tempo de voltar às nossas origens. Lembra da roça? Levava a palavra, mas levava uma cesta básica. Levava a palavra, mas levava a roupa. Fazia a obra. É tempo da gente procurar quem realmente quer. Usar essa casa aqui, sim, para oração, para estudo. Mas para a gente fortalecer aqui para sair para lá. É um tempo diferente para nós esse ano, irmãos. É tempo de sedacar. É tempo de fazer. O texto continua. Então, sua luz se irradiará como a manhã. Olha só o que o Eterno diz. Então, a sua luz, meu irmão, a sua luz, minha irmã, se irradiará como amanhã. Uma nova pele crescerá rapidamente sobre suas feridas. Sua retidão o precederá. Meu Deus do céu. A sua prática vai à frente. A prática da comunidade vai à frente dela. É tempo de nós fazermos, irmãos. Gente para ser ajudado tem muita. Lugar para trabalhar tem demais. É o que Yeshua falou. Ó, a seara é grande. Está faltando, sabe o quê? Trabalhadores. E aí Yeshua instruiu os seus discípulos. Ore ao Pai, e Ele vai enviar para vocês mais trabalhadores. Então, essa deve ser a nossa oração neste ano. Eterno, envia para esta casa aqui gente séria, gente que quer trabalhar de fato no teu reino, que quer fazer a diferença, que quer ser usado pelo Senhor, que quer passar por essa vida, mas passar por esta vida fazer a diferença. E que as nossas obras, a nossa fama venha preceder a gente. É isso aí que nós temos que fazer. Aí o texto continua. E a glória de Adonai o seguirá. Está vendo? A presença do Eterno vai nos seguir ainda. A presença do Eterno vai nos acompanhar. Então, você clamará. Olha só. E Adonai responderá. Você clamará. E ele dirá: Rinene, estou aqui.
se você remover o jugo de seu meio, parar com as falsas acusações e a calúnia, oferecer comida ao faminto com generosidade e suprir as necessidades das pessoas com problemas, então a sua luz vai raiar na escuridão, e a escuridão será como o meio-dia. Então, dois aspectos importantes aqui, parar de levantar falsas acusações, parar de caluniar o próximo, é isso que o Eterno requer de nós. Há sempre uma reparação a ser feita. É tempo de oferecer comida ao faminto e é tempo de suprir as necessidades das pessoas com problemas. E pessoas com problemas aqui em todos os aspectos. Em todos os aspectos. Então a nossa luz vai raiar na escuridão, e a escuridão será como meio-dia. Adonai sempre o guiará. Ele satisfará suas necessidades no deserto e renovará a força dos seus membros. Olha só, para que você seja como um jardim regado, como um manancial cujas águas nunca faltam. Você reconstruirá as ruínas antigas, reerguerá as fundações do passado e será chamado o reparador dos muros rompidos, o restaurador das ruas em que se vive. E aí, o Eterno termina: se você contiver o seu pé no Shabat e não procurar os próprios interesses no meu dia santo, esse está sendo o nosso problema, procurar os nossos próprios interesses no dia do Eterno. Nós temos que parar com isso. Se você contiver o seu pé no Shabat e não procurar os próprios interesses no meu dia santo, se você chamar o Shabat de delícia, o dia de Adonai digno de honra, então honrar, não cuidando dos afazeres comuns, nem procurando os seus próprios interesses, ou até mesmo falando a respeito deles. Se você o fizer, terá prazer em Adonai. E aí o Eterno diz: eu o farei cavalgar nos altos da terra e o alimentarei com a herança de Jacó, seu ancestral, pois a boca de Adonai falou. Amém? Então essa, irmãos, é a palavra que o Eterno tem para nós nesse Shabat Shuvah. É tempo de nós retornarmos às nossas origens, fazermos Teshuvah e fazermos um ano diferente, um ano que nós nunca fizemos, um ano que esta casa aqui nunca fez. Nós vamos fazer de forma diferente. Esse ano vai ser diferente. Nós vamos atuar mais no reino. Nós vamos focar sim na oração. Nós vamos focar sim no estudo da palavra, mas mais do que nós vamos focar na prática. Passar a praticar aquilo que nós temos aprendido. E quando nós passamos a praticar, os mais beneficiados disso tudo somos nós mesmos. Amém? Então essa é a palavra da parte do Eterno para todos nós.
Shabbat Shalom e um sábado de paz a todos os irmãos, em nome de Yeshua.